dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que você acessa esse conteúdo. Aqui, professor Marcos Paulo Huber, epidemiologia, cursos de educação física, enfermagem e fisioterapia. Nós paramos nesse slide na nossa última aula presencial. Vocês responderam a pergunta no fórum sobre a situação do coronavírus, né? Solicitei que vocês pesquisassem e isso possibilitou a participação da grande maioria da turma e foi uma interação bem significativa e bem boa. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos de epidemiologia, com uma aula com duração em torno entre 20 e 30 minutos de exposição. Tentarei ser breve e peço que vocês estudem esse material e busquem mais informações sobre os conceitos de epidemiologia, tá? Também solicito que vocês se preparem para uma possível avaliação nas semanas seguintes. Na semana que vem ainda não. Estarei divulgando a data de uma avaliação pelo sistema EVA, ok? Tudo vai depender da continuidade ou não das restrições aí de aula, etc. Tá certo? Então vamos para o conteúdo de hoje. Nós tínhamos falado de uma maneira bem simples que a epidemiologia nada mais é do que o estudo das epidemias. E daí com todo o seu contexto histórico, né? Tudo isso já ficou para trás. Lendo esse primeiro parágrafo, nós entendemos que a epidemiologia é definida como o estudo da distribuição e dos determinantes das doenças ou condições relacionadas à saúde em populações especificadas. A distribuição significa onde, como, em que circunstâncias essa doença está distribuída em determinadas populações. Como que ela se distribui? Masculino, feminino, criança, idoso, negro, branco, enfim. Quais as variáveis que interferem nessa distribuição? Como que ela se distribui de maneira regional, né? Municipal, estadual, nacional? Como que a doença se distribui no mundo? E os determinantes são as variáveis que determinam, são as variáveis que influenciam no aparecimento ou não de determinadas doenças, né? Também foi incorporada a definição de epidemiologia a aplicação desses estudos para controlar os problemas de saúde. Então, não basta apenas entender a distribuição e o que determina a doença. O mais importante é entender que a epidemiologia pode tratar da aplicação desses estudos epidemiológicos para tentar controlar os problemas de saúde, que é o que nós estamos observando nos dias atuais através de todo o empenho para tentar segurar a epidemia do coronavírus, que já foi classificada agora como uma pandemia, né? Por isso toda essa restrição social que nós estamos vivendo, ok? Ainda, ela descreve as condições de saúde de uma população, medindo a frequência com que ocorrem os problemas de saúde em populações humanas. É um dos grandes objetivos da epidemiologia, né? Então, descrever as condições da saúde da população. Como se encontra essa população em aspectos relacionados à saúde. E com que frequência ocorrem os problemas de saúde nas populações humanas. Enquanto a clínica aborda a doença em nível individual, então quando você vai num consultório, etc., você tem o diagnóstico pessoal seu, a epidemiologia aborda o processo de saúde e doença em grupos de pessoas, podendo ser pequenos grupos ou até mesmo populações inteiras, como nós observamos hoje as estatísticas a nível mundial, a nível continente, a nível país, a nível estado e a nível município. O maior exemplo que nós temos hoje para demonstrar isso é o nosso próprio problema que estamos vivendo através do coronavírus. Ainda, epidemiologia é ciência que estuda os fenômenos da saúde e doença
e seus determinantes em grupos na população. Então todos os conceitos levam ao estudo do fenômeno saúde e doença, quem é saudável e quem é doente, e o que determinou essa doença naquele grupo populacional, né? Além de tudo, proporciona uma visão da frequência, ou seja, o quanto existe daquela doença, né, um número, uma prevalência em percentual, etc. A distribuição, ou seja, em que tipo de população que se distribui essa doença, e os tipos de doença da humanidade. Então, que tipo de doença também acomete tais populações e com que quantidade, com que frequência, né? Em diferentes épocas e pontos da superfície da Terra, relacionando-as com a genética, o meio ambiente e o estilo de vida da população. Por exemplo, é sabido, é fato que na Itália esse aumento do número de mortes tem a ver com o envelhecimento da população italiana. Ou seja, o país mais idoso da Europa é a Itália. Consequentemente, o maior número de óbitos pelo coronavírus tem acometido a Itália. Então vejam como o exemplo do que nós estamos passando hoje cai bem para esse texto também sobre epidemiologia. Tá? O estudo inclui a vigilância, a observação, a pesquisa que analisa e a pesquisa que experimenta, que faz o experimento. Distribuição refere-se à análise por tempo, local, características dos indivíduos. Indivíduos idosos, indivíduos jovens, crianças e adolescentes. Né? Em qual período do tempo, em qual local. Itália, Brasil, Argentina, China, etc. E as determinantes são todos os fatores físicos, biológicos, sociais, culturais e comportamentais que influenciam na saúde. Então, provavelmente em países que são mais comedidos, ou seja, são mais frios na relação interpessoal, na questão do tipo de cumprimento, na aproximação entre as pessoas, provavelmente terão menos casos de coronavírus do que num país como o nosso, onde o pessoal é um pouco mais quente, né? Um pouco mais caloroso. Então, até isso pode acabar influenciando numa epidemia ou não. Condições relacionadas à saúde incluem doenças, causas de morbidade, hábitos de vida, tabagismo, dieta, atividade física. Então já se sabe que o tabagista, a pessoa que é fumante, tem maior risco de acabar falecendo pelo coronavírus. Pessoas que já têm quadros de asma, pessoas que já tiveram tuberculose, etc., o que ainda tem, tá? Provisão e uso de serviços de saúde e de medicamentos. Então, quais condições existem relacionadas à saúde e qual acesso que as pessoas têm a tudo isso? Como que elas agem quanto à dieta, quanto à atividade física, etc., pode interferir nas condições relacionadas à saúde. E populações especificadas são aquelas com características identificadas, como, por exemplo, determinada faixa em uma dada população, faixa etária, que é o exemplo que eu citei antes, da Itália, que é uma população idosa e logo sofre mais com essa pandemia. Quais são as aplicações da epidemiologia? Então, primeiro, descrever as condições de saúde da população, como que aquela população se encontra quanto à saúde. Investigar os fatores determinantes da situação de saúde, o que determinou que aquela condição de saúde acontecesse. E avaliar o impacto e efetividade das ações para alterar as condições de saúde. Tá? Quando a gente fala em descrever as condições de saúde, vou dar um exemplo aqui. Prevalência dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Prevalência de câncer, doença arterial coronariana. Vamos citar exemplo, prevalência de sedentarismo. Eu estou descrevendo as condições de saúde da população. Quando eu investigo, eu já tenho que mudar o verbo. Então eu uso identificar a associação entre atividade física e fatores de risco cardiovasculares. É um exemplo, né? Aqui eu estou dando exemplos para vocês, tá? Vou voltar aqui um slide. Aqui eu estou dando exemplo. O que descreve as condições de saúde da população? Quando eu só descrevo aquilo que eu encontrei, por exemplo, prevalência dos principais fatores de risco. Eu só vou citar eles. Eu não vou comparar com nada, tá?
Agora eu quero investigar os fatores determinantes da situação, o que determinou, eu tenho que associar. Então eu tenho que tentar descobrir o que interferiu no quê. Então, identificar a associação entre atividade física e os fatores de risco cardiovasculares, doença arterial coronariana, câncer, AIDS, saúde mental, identificar os determinantes da atividade física, etc. Então, eu faço a associação entre as variáveis quando eu tento investigar os fatores determinantes. E quando eu vou avaliar o impacto e a efetividade das ações para alterar a situação de saúde da população, e essa é uma aplicação da epidemiologia, eu proponho estratégias para incentivar a população, isso é um exemplo, tá? Na adoção de estilo de vida. Então eu vou propor algo. Eu tento trazer uma resposta àquele problema e eu tento achar uma solução para aquele problema, tá? Tentando reduzir a incidência de agravos à saúde provocados pelo sedentarismo, no exemplo que eu coloco aqui. Os estudos epidemiológicos se enquadram no contexto da pesquisa quantitativa, normalmente, né? Nós trabalhamos com números, com estatística, tá? E podem ser classificados de duas formas, ou de diferentes formas, né? Os estudos observacionais, que apenas observam, e os estudos intervencionais, ou experimentais, que realmente fazem algum tipo de intervenção na população estudada. Observacionais, de maneira bem clara, observa os fatores de estudo, classificando-os em exposição e desfecho, estudando as relações existentes entre ambos. A exposição são as variáveis que podem interferir na doença, e o desfecho é aquilo que está sendo estudado, aquele tipo de doença, por exemplo, prevalência de câncer em idosos. Qual é o desfecho? O câncer. Que tipo de exposição que nós podemos ter? Tabagismo, sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada, exposição a algum tipo de radiação no decorrer da vida, por questões de trabalho, etc. Tá? E os intervencionais, que são os experimentais, o pesquisador manipula a exposição para observar o comportamento do desfecho, seja ele um tratamento ou uma intervenção. Tá? Então, digamos, na descoberta de novos medicamentos, eu tenho o desfecho, que é a doença, e é manipulada a exposição, que é o próprio medicamento, algum tipo de terapia, para verificar como se comporta a doença mediante aquela exposição. Ok? Os observacionais subdividem-se em transversais e caso controle, retrospectivos, longitudinais ou de corte, prospectivos, e ainda os ecológicos, que são aqueles temas do seminário que nós ainda vamos ter, mesmo que aconteça à distância. E os intervencionais, os experimentais, podem ser experimentais ou ensaios clínicos, que também tem os grupos que vão explicar mais tarde, não vamos nos atentar nesse momento. Trazendo um pouquinho para a educação física, quais são os principais estudos da epidemiologia da atividade física? Buscam investigar o sedentarismo como fator de risco e o estilo de vida fisicamente ativo como fator de proteção e agravos cardiovasculares. Quando eu falo em desfecho para a educação física e eu vou trabalhar com sedentarismo, vou investigar sedentarismo, o desfecho é o sedentarismo. O problema é o sedentarismo. Entenderam? Então, cada área tem que se adaptar a essa situação. Quando eu vou tentar identificar o estilo de vida fisicamente ativo como um fator de proteção e agravo cardiovascular, o desfecho é o estilo de vida fisicamente ativo e o que interfere no seu entorno, quais são as variáveis que podem interferir no estilo de vida fisicamente ativo, são denominadas exposições, ok? Bom, quais são as bases do método epidemiológico de pesquisa, né? Metodologia epidemiológica. Então, são estratégias, técnicas e procedimentos estruturados de pesquisa no campo da epidemiologia. A gente tem que identificar os seguintes itens antes de começar um estudo epidemiológico. O primeiro deles é o descobrimento do problema. Eu tenho que ter um problema antes para tentar ser resolvido, tá? Procura de conhecimento sobre o tema. Então, eu vou estudar sobre o tema, eu vou ler artigos sobre o tema, eu vou buscar informação. A partir daí,
quando eu busco conhecimento sobre o problema e eu já faço o meu estudo, eu aplico o meu estudo epidemiológico, eu venho com item 3, uma tentativa de solução para o problema. Tá? A partir daí, na obtenção de uma solução, eu vou começar a investigar se vai ter consequência da solução. E a comprovação da solução no item 6 e as correções das hipóteses. Isso acontece muito com novos medicamentos. Quando eu tenho um problema, que é uma doença, eu procuro conhecer sobre aquele problema e possíveis soluções. Eu faço a tentativa de solução do problema com a criação de um novo medicamento. O medicamento realmente funciona, então eu obtenho uma solução. Eu investigo os efeitos colaterais desse medicamento, então eu estou investigando as consequências dessa solução. Eu comprovo essa solução, que realmente é eficaz mesmo com efeitos colaterais, e eu tento corrigir esses efeitos colaterais, que é a correção de hipóteses. Quais são as variáveis epidemiológicas? Então, nós temos variáveis independentes e variáveis dependentes. O desfecho, a doença, é uma variável dependente. Né? E as variáveis que podem causar a doença são as variáveis independentes. Então, por isso que tem aqui no quadro causa, desfecho, ok? Ou o efeito também, aquele sintoma, aquele sinal que você acaba sentindo também se torna uma variável dependente. Tá? Bom, as causas e determinantes do processo saúde e doença. A causa pode ser definida como evento, característica ou condição específica que antecede a doença, ou seja, foi necessária para a sua ocorrência. Qual a causa dessa doença? Qual variável pode ter auxiliado a causar a doença? As bases de inferência causal em epidemiologia são normalmente focalizadas sobre testes de hipótese. Então você testa a hipótese, pode ter uma hipótese nula ou uma hipótese verdadeira. A hipótese nula é a determinação de que a exposição não tem relação causal com a doença. Então, por exemplo, existe a hipótese de que fazer uso de 10 cigarros por dia durante 20 anos causa câncer de pulmão. Quando eu faço um estudo e a estatística mostra que isso não é verdade, se é só um exemplo, tá? Eu acabo colocando como uma hipótese nula, ou seja, a exposição não teve relação causal com a doença. E a hipótese é verdadeira quando a observação da associação causal entre exposição e doença. Por exemplo, o tabagismo, a utilização de cigarro, é causa determinante no aparecimento de câncer de pulmão. Daí no meu estudo a estatística mostra que é verdade, através de números, eu vou colocar como hipótese verdadeira. Ainda existem teorias sobre a determinação de agravos, né, determinação de doenças. A teoria do germe, a teoria do estilo de vida, a teoria ambiental e a teoria genética. A teoria do germe foi bastante utilizada no início do século XIX, durante a era epidemiológica das doenças infecciosas. E atualmente observa-se que há essa tendência em virtude do aparecimento da AIDS. Então, se tinha a teoria de que as doenças apenas se transmitiam, que você pegava através de germes, de bactérias, de vírus, etc. Somente assim. Depois apareceu a teoria do estilo de vida, ou seja, caracteriza as causas das doenças como comportamentais, sendo que as principais hipóteses seriam surgimento de estresse, o sedentarismo, utilização de álcool, hábito de fumar, alimentação inadequada, são todas variáveis que podem influenciar no aparecimento de doenças, que são possíveis causas de doença dentro da teoria do estilo de vida. Ainda nós temos a teoria ambiental, explica o surgimento de diversos problemas de saúde em virtude da poluição do meio ambiente, entre outras formas de modificações ambientais provocadas pela modernidade. Água poluída, consumo de água poluída, a poluição do meio ambiente, a poluição do local de trabalho, a exposição a determinados problemas, a determinadas substâncias no seu local de trabalho. E a teoria genética, esta é outra teoria que vem ganhando espaço na ciência contemporânea. Há várias décadas, pesquisas genéticas têm demonstrado que algumas doenças são hereditárias. Então, na teoria genética se diz o seguinte, né? Algumas doenças você vai ter independente do seu estilo de vida, independente da sua exposição ambiental e independente de você estar exposto a algum tipo de germe ou não. Mesmo as doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, teriam a sua ocorrência vinculada à estrutura genética dos indivíduos. Então, cada vez mais a genética tem influenciado, ou sempre influenciou, na verdade, no aparecimento de doenças.
Ainda existem os indicadores de saúde, né? Para que a saúde seja quantificada e para permitir comparações na população, utilizam-se os indicadores de saúde. É interessante observar que, apesar desses indicadores serem chamados de indicadores de saúde, muitos deles medem a ocorrência de doenças, como, por exemplo, mortes, gravidade de doença, o que nota ser mais fácil, às vezes, medir doença do que medir saúde. Tá? E um indicador de saúde, por exemplo, que nós poderíamos ter é nível de sedentarismo. Você está medindo algo que não é bom, mas que vai indicar o nível de saúde da população. Né? Outros indicadores de saúde que a educação física usa com frequência são os testes do ProESP Brasil, onde que você mede taxa nutricional, você mede altura, peso, os níveis de capacidades físicas dos alunos, força, velocidade, flexibilidade e resistência, e você consegue associar com o nível de saúde futura do indivíduo, visto que é um estudo de bastante tempo já, né? Mais de 15 anos de realização lá no Rio Grande do Sul e que se expandiu para o Brasil inteiro. Tá? Então, na verdade, a aula de hoje vem até aqui, vem até indicadores de saúde. Na aula que vem a gente segue com análise de dados epidemiológicos, que daí é um pouquinho mais pesado. Estudem essa parte aqui, relembrem, etc. Fica como atividade da semana para a gente registrar. Para a gente registrar no fórum a nossa aula, né? Vocês precisam colocar isso lá. Eu peço que vocês elaborem uma pergunta com a devida resposta sobre esse material que nós estudamos hoje e postem no fórum para discussão, ok? Essa é a tarefa, espero que vocês tenham entendido e as dúvidas vocês podem também lançar para o professor tutor ali ou mesmo no fórum para discussão, tá bom? Muito obrigado e até a semana que vem. Vamos encerrando aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.